Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, pastor Ivane passando por aqui, mais uma vez com um vídeo. E nós vamos iniciar aí uma série de mensagens, a qual a revista tem como título Surpreendidos pela Graça de Deus, como Deus salva os pecadores. E nós temos aqui a primeira lição, que tem por título A Criação do Ser Humano. Então nós vamos estar vendo que a primeira lição, a nossa revista ela é escrita, composta por 13 lições. Então nós estamos aqui na primeira lição, né? A qual já foi na verdade lecionada nesse domingo que passou. No próximo domingo nós estaremos com a segunda lição, que é a entrada do pecado no mundo. Mas nós vamos falar sobre a criação do ser humano, né? Que é a lição 1. Que tem como texto áureo, né? Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, que fala lá no livro de Gênesis 1, versículo 27. Mas antes de iniciarmos a nossa mensagem, já deixe o seu like aí, clique no sininho, ative aí o sininho para que todas as nossas mensagens venham a chegar ao seu encontro. Né, e se inscreva no nosso canal. Se esse vídeo chegou até você e você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, fortaleça aí o nosso canal. E nós te pedimos nessa noite que você possa estar sendo abençoado por essa palavra a qual nós vamos estar estudando hoje, que é a criação do homem, né? E verdade central, Deus criou o ser humano para com ele manter um relacionamento de intimidade. Como sempre eu tenho falado aqui para os nossos irmãos aqui na nossa igreja, que quando Deus cria o homem, Deus criou o homem com o intuito de que o homem tivesse um relacionamento com Deus, né? Então nós vamos ver aqui nesse momento a criação deste homem, que Deus cria com a intenção de todas as tardes, de todos os dias se relacionar com ele, assim como diz na palavra do Senhor. Então nós vamos para a introdução, que diz assim: o livro dos princípios, o Gênesis, apresenta Deus como criador, né? Ele criou os céus, criou a terra, os reinos vegetal, o reino animal, criou o ser humano. Ao final de toda a sua obra, viu Deus que tudo era muito bom, né? Em Gênesis 1:31. Esta lição dará ênfase à criação do ser humano. Reafirmamos que o homem precede de Deus, né? Não é fruto de uma evolução de milhões de anos, né? Como muitos estudiosos tentam dizer, que o ser humano é um ser que evoluiu, né? E a Bíblia vai nos mostrar, por outro lado, aí, com provas, né, dentro da palavra do Senhor. E também se os cientistas forem estudar profundamente, vão entender que realmente não tem lógica alguma e base alguma um ser humano ser evoluído de um primata, né, de um macaco. Não tem como. Então nós vamos ver que essa lição dará ênfase à criação do ser humano, reafirmando que o homem precede de Deus e que não é fruto de uma evolução de milhões de anos ou qualquer outra teoria que tenha como princípio excluir o relato bíblico da criação, né? Então Deus cria o ser humano. Diferente dos homens, Deus não precisa pedir conselho a quem quer seja para praticar os atos que determina. O Senhor faz tudo quanto lhe agrada, de acordo com seus atributos, assim como diz no livro de Efésios 1:11. Um ato da sua soberania. Então nós vamos ver que a criação do ser humano, do homem, é um ato da soberania de Deus, né? É Deus mostrando a sua soberania. Ele cria o homem para mostrar a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade, né? Então nós vamos estar vendo sobre esse ato de soberania, a sua grandeza incomparável e descrita em Isaías 40, versículo 12 ao 28. Criou a terra de forma que visível veio a existir a parte do que era invisível, como fala no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. A soberania divina consiste juntamente no exercício do seu querer sobre qualquer área do universo. Ele governa todos os eventos do longo dos tempos. E ninguém pode impedir o seu querer. Em Gênesis 14, 18, ele é chamado de Deus Altíssimo,
Paulo afirma que ele é o único soberano, 1 Timóteo 6,15. Portanto, todas as coisas foram feitas segundo o seu poder, inclusive a criação dos homens. Nós vamos ver que todas as coisas foram feitas segundo o seu querer, conforme o querer de Deus. Não teve outra intervenção, foi exclusivamente a vontade de Deus de criar daquela forma e daquele jeito. Então, a imagem e semelhança de Deus, nós vamos entender o que seria o ser humano ser criado à imagem, à semelhança de Deus. O que seria a imagem, né? Nós acreditamos que a imagem seria um reflexo, né? Quando você se vê diante de um espelho, você vai ver uma imagem. Então, nós vamos ver sobre essa imagem e semelhança de Deus que foi colocada no homem quando o homem foi criado, né? No capítulo 1 são dadas as informações sobre a criação do ser humano. Sobre a criação do ser humano, sem individualização de ambos, o que só ocorre no capítulo 2. O escritor de Gênesis deixa claro que a criação do homem foi precedida de uma reunião divina. A Trindade diz: façamos o homem. Façamos, se está dizendo façamos, é porque é mais de uma pessoa. Então, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, né? E aqui fala no livro de Gênesis 1:26. O ministério da Trindade permanece diante da limitada mensagem humana, mas essa doutrina é explicada nas Sagradas Escrituras. Quando nós façamos a Bíblia dizendo façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança está representando neste momento a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vamos ver os três aqui reunidos formando o homem. Então nós achamos às vezes que Jesus veio existir lá na frente no livro de Mateus, né? O Espírito Santo veio existir depois da morte de Jesus, quando Jesus promete que enviaria um Consolador. Mas nós vamos ver aqui que no livro de Gênesis, o façamos, Jesus já estava presente, o Espírito Santo já estava presente e o Pai já estava presente. Então os três já existiam desde o início de todas as coisas. Eles se reúnem e dizem: então façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então nós, que somos filhos de Deus, somos a imagem e semelhança de Papai do céu. Amém? Vamos em frente. O ministério da Trindade permanece diante da limitada mente humana, mas essa doutrina é explícita nas Sagradas Escrituras. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, certo? São pessoas distintas, mas um único Deus atuando em criação. O ser humano carrega em si a imagem e semelhança do Criador. Isso quer dizer, assim como Deus, o homem também tem capacidade de raciocinar, de refletir, de tomar suas decisões voluntariamente e expressar suas emoções. O homem pensa, considera, analisa as circunstâncias, toma decisões, sejam para o bem ou para o mal. Então essas são características, essa é a semelhança de Deus. Deus colocou em nós o livre-arbítrio de tomar as nossas decisões, sendo elas boas ou ruins, né? Deus poderia muito bem ter criado um boneco e Deus conduzir este boneco conforme a vontade dele. Porém, Deus nos deu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, nos é concedido tanto para o bem como para o mal. Nós decidimos quando usamos esse livre-arbítrio para fazer as coisas boas ou as coisas ruins. Então nós vamos ver dentro da palavra de Deus que Deus ele nos conduz, né, de uma forma que nós tomamos as nossas atitudes. Você não é obrigado, você não é manipulado conforme a vontade de Deus. Não, nós tomamos as nossas atitudes, nós tomamos
os nossos próprios conceitos, as nossas próprias ciências, as nossas próprias vontades. Deus não faz parte disso, né? Nós escolhemos, nós escrevemos a nossa história como nós queremos. Nós não nascemos com a história escrita, Deus escreveu a história de fulano. Então é como se Deus manipulasse a humanidade e escrevesse a história de cada um, como se ele fosse o autor de uma história e escrevesse a sua história como ele quer escrever. Não, nós somos autores da nossa história. Nós escrevemos a nossa história como nós queremos escrever. Pode ser que seja a vontade de Deus e pode ser que não seja a vontade de Deus a forma que nós estamos escrevendo a nossa história. Então, cada um escreve a sua história dentro do livre-arbítrio que Deus nos concede. Porque nós não somos manipulados, nós não somos marionetes e somos conduzidos conforme Deus quer. Não. Nós somos conduzidos conforme os nossos desejos, as nossas consciências, conforme os desejos da carne, conforme aquilo que nós achamos certo ou aquilo que nós achamos errado. Então nós escrevemos e conduzimos a nossa história pelo livre-arbítrio. Amém. A formação do homem. Não há espaço para crer no surgimento aleatório da vida humana, como se algo do acaso. Não reafirmamos a verdade bíblica. É inegável que o homem tem a sua origem em Deus, a partir do pó da terra, né? A nossa origem e semelhança de Deus, ela parte do pó da terra, né? Deus utiliza agora um material já existente, por ele criado, o pó da terra, para a formação do homem, aqui do indivíduo do sexo masculino, conforme Gênesis 2:7 fala que o próprio Senhor o formou, né? Não foi um ato criativo por meio de uma ordem, como nós vimos outras coisas que foram criadas por Deus. Haja luz, né? Haja isso, haja aquilo, e existiu. Não. Deus pega o pó da terra, que já tinha sido por ele criado a terra, e deste pó da terra Deus cria o homem, né? Nós vamos ver aqui de que forma que foi feito com esse pó da terra e de que forma que Deus criou esse homem através do pó da terra. Vamos lá ver aqui a origem. Então, não foi um ato criativo por meio de uma ordem, por meio de uma palavra, mas fruto de atuação direta de Deus. Ele não disse haja, ele foi lá e criou com suas próprias mãos. Então nós todos somos criaturas, criados por Deus, criados pela sua própria mão, né? Nós vamos entender que somos criados pela própria mão de Deus, né? Em seguida, Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, e neste sentido testemunha Jó: e o Espírito de Deus me fez, o sopro todo-poderoso me dá a vida. Então Deus forma o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas e concede a ele o fôlego de vida. E por isso nós respiramos hoje, porque Deus nos concedeu este fôlego. A vida de Deus passou a existir em nós. Éramos apenas um boneco de barro, e Deus sopra nas nossas narinas e forma o primeiro homem, cria o primeiro homem com o barro, mas com o fôlego de vida que partiu do próprio Deus. Isso é lindo, né? Então, um jardim para seu lar. Deus cria o homem e Deus forma um lugar para pôr este homem. Deus havia formado um jardim para colocar este homem. Então Deus cria o jardim do Éden, mas Deus cria com a intenção de colocar naquele jardim pessoas que seriam criadas por ele, para que todo dia ele pudesse estar ali em comunhão com eles. Nós vamos ver Deus criando Adão,
com a própria mão, dando fôlego de vida a Adão e colocando este Adão neste jardim. Deus proveu um lugar específico para ser habitação do homem. Habitação do homem. Então, todos os alimentos necessários ao homem, Deus fez ali brotar. Os alimentos ali de suprirem as necessidades fisiológicas do homem também eram agradáveis e vista e bons. Ali também estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um jardim para cuidar. Deus cria um jardim. Deus coloca o homem no meio deste jardim e concede que aquele homem passe a cuidar daquele jardim. Percebe-se que Deus cria o jardim com a intenção de colocar nele a sua criatura com o sopro de vida ali naquele lugar, para que o homem cuidasse de tudo aquilo que havia sido formado, construído pelo próprio Deus. E Deus coloca o homem agora, que também é criatura de Deus, mas não do haja, mas do toque de Deus, e coloca naquele jardim para que ele tome conta daquele jardim. Então nós vamos entender que os alimentos ali foram colocados para a sua sobrevivência. Ali também estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eram duas árvores distintas. Havia todas aquelas árvores frutíferas, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também havia a árvore da vida, né? Então nós vamos ver aqui que um jardim para cuidar. Deus colocou o homem no jardim com um fim específico. Tinha algo para ser realizado, tinha algo para ser feito por Adão naquele lugar. Primeiramente, Deus coloca o homem ali para cultivar. Deus coloca o homem ali para guardar. Também deu ordens. Primeiro, direito. Deus deu direito a Adão: coma de tudo que você quiser comer. Tudo. Deus deu um direito. Livremente. Também Deus deu proibições. Ele falou: olha, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o C, né? Consequentemente, comer da árvore proibida causaria a morte. Deus providenciou o ambiente perfeito, em todos os sentidos, para que o homem tivesse uma vida abundante. Deus cria um ambiente totalmente perfeito, com tudo aquilo que Adão precisava para a sua sobrevivência. Então Deus cria Adão, coloca Adão naquele jardim do Éden, para que Adão cultivasse, cuidasse, comesse de tudo aquilo que a terra produziria. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão não poderia comer. Então Deus dá direitos, mas também Deus dá proibição a Adão de não comer daquela árvore. Então não é bom que o homem esteja só. Esta foi a conclusão divina ao ver o homem diante de tudo que havia sido criado. Deus olha para tudo que havia sido criado e Deus entende que Adão precisava de alguém para estar com ele. Nós vamos entender que Deus observa que todos os animais, tudo aquilo que Deus tinha criado, havia um macho e uma fêmea para que houvesse a reprodução, para que houvesse ali o aumento daqueles animais. Estava ali os dois, o casal, o macho e a fêmea, mas Adão estava sozinho. Aí Deus olha para Adão e diz: olha, não é bom que este homem esteja só, né? Então esta foi a conclusão divina ao ver o homem diante de tudo que havia sido criado. Então nós vamos ver uma vez mais manifestando sua soberania. Deus provê para o homem uma companheira, alguém que lhe fosse compatível. Não é um vão que o Salmo 128 demonstra a fidelidade no lar a partir de um homem e de uma mulher, trabalhando honesto e filhos. Isto é fruto do temor de Deus.
Então Deus cria para Adão uma auxiliadora do homem, que seria Eva. Então, fazendo Adão adormecer profundamente, Deus retira de Adão uma de suas costelas, e a partir desta costela, o homem, ao revela surpresa e encanto. Então, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tirado. Então Adão, quando vê Eva, ele fica impressionado, admirado com aquela mulher, e se apaixona logo, e ele fala assim: nossa, essa é dos ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e se chamará varoa, porque do varão essa foi tirada. Então Jesus ratificou o ensinamento acerca da veracidade do testemunho de Gênesis sobre a origem do homem. Assim, o homem e a mulher são criados divinamente, da forma descrita no livro sagrado. Com o casal no Éden, está estabelecido que é necessário para a multiplicação da raça humana por meio de um conjugal de ambos. Então nós vemos que Deus cria Adão, Deus cria Eva, mas Deus cria com um propósito, e o propósito de Deus é que aquele homem e aquela mulher, aquele varão e aquela varoa multiplicasse, enchesse aquela terra, enchesse aquele jardim de filhos, e os filhos tivessem filhos e netos e bisnetos, e encheriam aquele lugar, com as pessoas, multiplicando, observando assim e cumprindo a vontade de Deus. Que desde o início a vontade de Deus é que essa terra fosse habitada pelos seus filhos. Nós vamos entender isto. Então, uma só carne. Deus celebrou a união do primeiro casal, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois em uma só carne. Gênesis 2:24. Homem e mulher foram criados para viverem unidos em um casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. A distorção dos preceitos bíblicos sobre o casamento leva a sociedade ao caos social, com mães solteiras, pais irresponsáveis, acúmulo de demandas no judiciário para resolver disputas sobre pensão e questões patrimoniais, sobrecarga ou sistema único de saúde com tratamento de doenças sexualmente transmissíveis e outros, aumento de demanda do serviço social dos municípios para atender crianças e famílias desestruturadas e etc. Nós vamos ver que o projeto de Deus é que o homem saísse da sua família, largasse pai e mãe, a mulher da mesma forma largasse pai e mãe, se unissem, virando agora uma só carne, e ali formando a sua família. Nós vamos entender que eles formariam ali uma outra família, mas a sociedade ela vem distorcendo isso, porque nós vamos entender que desde o princípio Deus cria o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não criou o homem para o homem e nem a mulher para a mulher, porque o intuito de Deus em criar o homem e a mulher é que os dois se multiplicassem. É impossível, nós vamos dizer que é impossível um homem com um homem se multiplicar, e é impossível que uma mulher com uma mulher venha a se multiplicar. Então nós precisamos entender desde o princípio qual a vontade de Deus em criar o homem para a mulher e a mulher para o homem. Foi que a terra se multiplicasse, que essa terra fosse composta, cheia de seres humanos que se multiplicariam através da união de um homem com uma mulher, e não de um homem com um homem, e não de uma mulher com uma mulher. Então nós vamos entender que, sobretudo, a consequência mais grave é que acomete a cada indivíduo que nisso peca contra Deus e não
e não pode com ele manter um relacionamento íntimo. O casamento, como instituído por Deus, é comparado por Paulo à união de Cristo com a igreja, em Efésios 5, 21, 26. Portanto, algo de alto valor diante do Pai, não podendo ser banalizado e de fácil rompimento ao sinal de qualquer insatisfação. Meus queridos, nós estamos terminando, vamos para a conclusão da lição nessa noite, que diz assim: em uma soberania, Deus cria o homem e a mulher em um ambiente perfeito, com um suprimento de todas as suas necessidades físicas e espirituais, pois a comunhão com Deus não era interrompida sem a entrada do pecado no mundo. Não há espaço para crer em qualquer proposta sobre o surgimento do homem que exclua a verdade do relato bíblico. Portanto, louvaremos a Deus por nossas vidas, pois Ele é o Criador e sustentador dos viventes. Então nós vamos ver aqui a origem do homem. Segundo a vontade de Deus, Deus cria o homem para a mulher para o homem. E o propósito de Deus é que este homem e essa mulher multiplicassem, constituíssem a terra de seres humanos que buscassem e louvassem ao nome do Senhor. Então Deus nos criou com um propósito, e o propósito de Deus foi que nós o adorássemos em espírito e em verdade. Amém? Pastor Ivânio passando por aqui nesta noite com a primeira lição da nossa revista, que é Surpreendidos pela Graça de Deus. Como Deus salva os pecadores. Nós vimos hoje a origem do homem, a criação do homem, e agora no próximo domingo, a segunda lição, nós estaremos aí também postando a segunda lição, tá bom? Deixe seu comentário, deixe o seu joinha, clique no sininho para que você possa receber todas as 13 lições desta revista nesse semestre, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus, Deus abençoe. Pastor Ivânio, Ministério Geração Apocalipse, deixando algo de Deus para os nossos corações. Tchau, tchau.